Meu irmão, minha irmã, que satisfação estarmos aqui para abordar esse tema tão sensível, tão delicado, que é o quarto mandamento dos 10 mandamentos, recebido por Moisés no Monte Sinai. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. É um tema que nos toca a todos, porque todos nós, ao adentrarmos na vida física, fizemos isso com auxílio do nosso pai e da nossa mãe. E quando nós falamos deste mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, nós estamos falando de relações. A primeira relação que nós observamos aí é a relação do casal, que se inicia com o namoro. Aquele olhar, aquela voz, aquele perfume, aquela presença agradável, aquela pessoa admirável que um dia nos chamou a atenção. Aquela pessoa por quem, em determinado momento, nos sentimos atraídos. Seja por uma afinidade física, seja por uma afinidade moral, psicológica, mas, de alguma sorte, o nosso coração bateu mais forte ao lado dessa pessoa. E logo buscamos nos aproximar, buscamos nos integrar, e daí veio o casamento. Porque o casamento, na sua base, deve ter como um grande alicerce o sentimento, a ternura, o amor que une o casal. E para que isso aconteça, para que isso se sedimente, é necessário que haja o namoro, é necessário que haja o diálogo, é necessário que haja a cumplicidade, é necessário que haja o carinho, a ternura entre o casal. Então, depois desse encontro, que levaram duas pessoas a se unirem por várias afinidades, por tantas afinidades, essas duas pessoas resolvem se unir e formar uma família. Daí advêm os filhos oriundos desse casamento, oriundos dessa relação estabelecida entre o homem e a mulher. E para os filhos, o casal vai devotar o quê? Vai devotar o carinho, vai devotar a atenção, a proteção, a alimentação, o amor, a ternura, a dedicação. E a dedicação faz, de fato, aumentar o amor, porque ninguém ama aquilo pelo que não se dedica. Então a criança, quando nasce, ali tão frágil, já nasce chorando, né? E precisando se alimentar, buscando o seio para amamentar-se, né? Nutrir-se do leite da mãe. Nesse ato de cuidado que os pais têm para com os filhos, logo ali se forma um vínculo afetivo, um vínculo que já vem sendo trabalhado, às vezes, desde a gestação. E esse vínculo tende a aumentar ao longo do tempo, à medida que os pais se dedicam a seus filhos. Os filhos, por sua vez, quando criança, quando observam os pais, parece que os pais são como um Deus, né? Seres poderosos, seres que sabem tudo, que podem tudo, são gigantes. É incrível, né? Eu fico pensando o que se passa na cabeça de uma criança quando olha para os pais diante de uma situação que para elas é insolúvel. Não tem como elas conseguirem resolver. Mas, chamando o pai, chamando a mãe, de repente aquilo que parecia ser um problema insolúvel, problema dificílimo, o pai e a mãe conseguem resolver o problema. E eu fico imaginando como é que a criança vê os pais nessa situação, dentro da mentalidade dela infantil.
É quase como se os pais fossem deuses aos olhos da criança. Então aí você vê, nós já temos já a relação entre o casal, que se uniu por laços de afinidades física, psicológica, moral, e dessa relação já surgiu uma outra relação, que é a relação do casal com os filhos, a relação entre pais e filhos. E essa relação, diferentemente do que acontece no reino animal, perdura por muito mais tempo, até que os filhos se tornem independentes. E ainda depois disso, mesmo quando os filhos se tornam independentes, essa relação afetiva, essa relação amorosa que deve haver entre pais e filhos continua ao longo de toda a existência. Além disso, nós temos uma outra relação, que é a relação do casal e seus filhos com os demais parentes, com os demais membros da família. Eu me lembro que quando o meu primeiro filho nasceu, nasceram também um avô, uma avó e 4 tios. Surgiram vínculos familiares ali que até então não existiam, né? E com isso, as pessoas se aproximaram mais da família. Já tinha uma desculpa a mais para chegar, para visitar, levar um presentinho, contar uma história, comprar um livrinho, para ligar para saber como é que o sobrinho está, visitar para ver como é que o netinho está, e vem a avó, e vem o avô, e isso tudo envolve emoções, isso tudo envolve sentimentos, isso tudo envolve alegrias, os natais, os anos novos, os aniversários já não serão mais da mesma forma que antes, porque agora chegou um novo membro à família. Então aí você vê mais vínculos, mais relações, mais ligações entre pessoas. E além disso, meus irmãos, nós não podemos olvidar que, além dessas relações, há a relação da família com a sociedade. Porque a família é a célula máter da sociedade. É o conjunto das famílias que existem na sociedade que a formam. E quanto mais apertados os laços da família, mais apertados também serão os laços sociais que nos unem a todos. Já não vai muito tempo, as pessoas costumavam identificar umas às outras como fulano é filho de Beltrano, né? Fulano é da família de Cicrano, e as pessoas se conheciam e tinha assim uma referência uma às outras em razão da família da qual a pessoa fazia parte. E as famílias se comunicavam, as famílias se ajudavam, as famílias mutuamente se auxiliavam nas suas dificuldades e buscavam juntos superar os desafios que era sobreviver e que ainda hoje é sobreviver na face da terra. Então, seja, os laços de família fortes, apertados, contribuem para o fortalecimento também dos laços sociais. Quando nós pensamos que amamos o nosso filho, quando nós refletimos que nós amamos os nossos pais, de alguma sorte, nós refletidamente devemos também nos lembrar que há outros pais, outras mães, e que outras pessoas também amam a seus filhos, e que há outros filhos que também amam os seus pais. E é muito fácil quando a gente vive esse tipo de relação, ou esses tipos de relações. É muito fácil a gente se colocar no lugar do outro, compreender
a dor do outro, porque nós não gostaríamos de ver o nosso pai sofrendo, nós não gostaríamos de ver o nosso filho sofrendo, nós gostaríamos de, estando numa situação de dificuldade, numa situação de penúria, numa situação de dor, receber o auxílio daquelas pessoas que nos cercam, sejam parentes ou não, ou seja ligado pelo sangue ou não. Então, dentro desse contexto, a gente consegue entender por que lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, os Espíritos afirmam que a piedade filial é muito importante para a sociedade e é uma forma de manifestação desse mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E também nós vamos compreender porque os Espíritos afirmam a Kardec que os laços de família mais apertados, mais fortalecidos, também fortalecem os laços sociais. E como não poderia deixar de ser, faltou aí a relação também com aquelas pessoas que, mesmo não fazendo parte do núcleo familiar, mesmo não fazendo parte daquela família que se une pelos laços consanguíneos, que se une pelos laços corporais, tem aquelas pessoas que se aproximam de tal modo e que fazem parte, fazem a diferença, que ombreiam, que auxiliam-nos em momentos de dificuldades, que estão presentes em momentos de dor, em momentos de alegria. Aquelas pessoas que muitas vezes substituem o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, e marcam de uma forma assim indelével a nossa existência, no sentido de solidariedade, de presença, de amorosidade, de ternura. Essas pessoas também fazem parte da nossa família. Ou seja, também aquelas pessoas que assumem o papel, ou que fazem às vezes do pai e da mãe consanguíneo, fazem parte também da nossa família. E além disso, meus irmãos, não tem como nós não deixarmos de tocar na nossa relação com Deus. Por quê? Porque o casal parece que faz uma aliança com Deus. Quando um homem e uma mulher se unem, é como se todas as gerações anteriores se encontrassem ali. E ao mesmo tempo, todas as gerações futuras também ali se encontrassem. Para cada um de nós virmos ao mundo, nós precisamos de nossos pais. Nós só conseguimos adentrar no mundo por meio de uma família. E que bom seria, meus irmãos, se todos nós pudéssemos adentrar no mundo numa família cujos pais se amassem com muita ternura. A gente sabe que isso não é possível ainda nos nossos tempos. A gente sabe das dificuldades que nós, espíritos imperfeitos, ainda temos, mas nós não podemos descansar. Devemos nos esforçar, devemos nos aprimorar, devemos nos conhecer, devemos buscar colocar em prática os ensinamentos de Jesus, a fim de superar as dificuldades dentro da família, dentro da experiência que nós estamos passando, que Deus nos proporcionou na atual existência. Então, dentro dessa relação com Deus, incumbe aos pais receberem os seus filhos, os espíritos errantes, que por meio da reencarnação, assim como seus pais, buscam a oportunidade de se desenvolver, de crescerem, de progredir moralmente,
e intelectualmente. É nessa relação, meus irmãos, que o homem deve buscar voltar a sua atenção para a vontade do Criador, buscando na relação da maternidade, na relação da paternidade, um sentido mais profundo, um senso de responsabilidade para receber, orientar, amar, educar o filho que Deus lhe concede. Então, meus irmãos, nós vamos ali fazer uma análise. É a questão 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Pergunta os espíritos. E os espíritos respondem a Kardec. Diverso do dos animais é o destino do homem. Por que então querer identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então veja que Deus fez com que nós, espíritos eternos, adentrássemos na vida física por meio do Pai, por meio da nossa mãe, para que nós aprendêssemos a nos amarmos como irmãos. Então a família, todos nós devemos lutar, devemos trabalhar, devemos nos esforçar para tornar a família uma escola, uma verdadeira escola de aprendizado do amor. E tudo concorre para isso, tudo concorre para isso. Instintivamente, o pai e a mãe buscam proteger suas filhas. Instintivamente, o filho possui uma admiração, um devotamento para com seu pai, para com sua mãe. É certo que há pessoas que você não consegue ver isso, há pessoas que não cumprem bem o seu papel de pai, seu papel de mãe. Isso acontece, não é incomum. Mas uma coisa jamais nós filhos teremos como pagar ao nosso pai e à nossa mãe: a oportunidade da existência que eles nos deram. Então, ainda que nosso pai, ainda que nossa mãe tenha falhado, tenha de alguma sorte até nos prejudicado, esse ponto, isso que eles fizeram, essa possibilidade de nascer, de vir ao mundo, às vezes bastava isso. Nós nunca teremos como pagar a eles. Ainda assim, nós devemos ter a piedade filial, cuidar deles, dar atenção quando e se eles precisarem. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor vosso Deus te dará. Seria a terra prometida. Mas e a palavra honrar? O que significa? Honrar seria conferir honras, conferir crédito, merecimento a determinada pessoa. Honrar a Deus seria exaltá-lo, seria glorificá-lo. Isso seria honrar a Deus. Mas no nosso caso, honrar o pai e a vossa mãe é simplesmente cumprir o dever que o filho tem de obediência a seu pai e a sua mãe, e também dar-lhe crédito. Acreditar no que o pai e a mãe lhes ensinam. É seguir as suas orientações.
é adotar um comportamento, um padrão moral que lhe é ensinado por seu pai e por sua mãe. Isso é honrar pai e mãe. E a doutrina espírita veio alargar ainda mais esse entendimento. Além disso, além de dever de obediência, o filho também deve manifestar sua piedade filial. Deve buscar amparar os seus pais. Amparar os seus pais no momento de dificuldade, no momento de enfermidade, no momento que este necessite de sua atenção, que sofram de solidão. Quantos filhos passam tempos sem visitar seu pai e sua mãe, mesmo podendo fazer? Quantas pessoas idosas estão por aí sofrendo com a solidão, porque não recebe a atenção de seus filhos, não recebe a atenção daqueles entes queridos que nesse período da velhice, da idade avançada, da fragilidade física, mais necessita da atenção, mais necessita do carinho, dos cuidados dos filhos que colocaram no mundo. Jesus, ele já veio iniciar o povo na vida espiritual. Então, essa terra prometida que o Senhor daria aos hebreus, lá quando Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, já passa a ter uma outra conotação, passa a ter um outro significado, que é justamente o mundo espiritual. Então, se você honrar a seu pai e a sua mãe, você terá uma vida eterna, você terá felicidade, porque você está cumprindo a lei de justiça, amor e caridade. Nesse aspecto também, da vida do mundo espiritual, Jesus veio nos falar da nossa parentela espiritual. Então, na realidade, a afinidade, a aproximação, o carinho, o amor que muitas vezes ligam pais e filhos não provém somente dessa existência, mas antes mesmo dessa existência, antes mesmo de nascer, esses vínculos de amor, de ternura, de carinho já existiam. E mesmo após o desenlace, mesmo após o desencarne, esse vínculo de amor, de ternura, de carinho, de afeto que há dentro da família nunca deixará de existir, porque se eternizarão. E esse sentimento, esse amor, será com certeza razão de alegria, de ventura e de felicidade desses espíritos que se uniram dentro de uma família. Em razão disso, meus irmãos, nós devemos buscar com todo o nosso esforço, com toda a nossa capacidade de amar, trabalhar bem esses nossos relacionamentos, buscar o diálogo, buscar o entendimento, buscar manifestar carinho, buscar ter cuidado um com o outro, saber falar, saber se comportar, ter postura, verbalizar. Como é bom a gente ouvir um eu te amo, como é bom a gente ouvir desculpa-me, eu errei, eu falhei. Como é bom você ouvir, meu filho, que bom que você veio me visitar. Como é bom você falar, meu pai, que bom estar aqui com o Senhor. Que bom viver esse momento com a senhora, minha mãe. Como é bom para o pai poder abraçar o seu filho. Como é bom para uma mãe poder ver a família reunida e os filhos felizes com saúde. Como é bom para os pais ver os filhos encaminhados. E é essa gratidão, é esse sentimento, é isso que deve nutrir a família. Esse amor é que deve nutrir a família. É essa intenção de querer fazer do lar
um templo de amor, um templo de fraternidade. Então, honrai pai e mãe é um mandamento que exige sim o esforço tanto dos pais quanto dos filhos. Os pais no seu papel de pais, buscando dar o que eles têm de melhor, buscando fazer o máximo, o que eles puderem, o que tiver ao seu alcance, para se tornarem uma grande referência para os filhos. E também exige o esforço dos filhos para compreender, para amar, para cumprir o seu papel filial de obediência, de cuidado, de amparo. E assim, meus irmãos, vamos encerrando por aqui essa breve preleção, agradecendo a Deus por essa oportunidade e rogando ao Senhor que abençoe a família de cada um dos ouvintes. Graças a Deus.